Meu nome é Natália. Eu fiquei responsável pelos artigos 121 ao 124 e nesse trabalho a gente vai estar falando mais, adentrando mais sobre os crimes contra a vida, contra a pessoa, né? É importante ressaltar que o crime contra a vida não ocorre somente de maneira direta, que eu sei e matar a pessoa com uma arma de fogo, não. Tem outras maneiras que é indireta, que é a maneira de você instigar, induzir a pessoa a cometer o suicídio. A gente vai estar falando aqui questão do homicídio, que o homicídio ele visa a vida extrauterina, que é homicídio ou infanticídio. A uterina é o aborto, que ele é mais tratado mais à frente, que é no artigo 124, adiante. Eu vou estar falando agora do artigo 121, que é um homicídio simples. Esse homicídio trata-se de uma ação de matar uma pessoa sem agravantes cruéis ou sem domínio de violenta emoção. Cada caso ele é tratado de uma maneira particular e a pena prevista ela varia de 6 meses a 20 anos. No artigo 121, parágrafo 1, a gente vai tratar de um homicídio que ele é subjetivo, que é o homicídio privilegiado. É quando o autor é considerado sob o domínio de violenta emoção, criado por valores sociais ou moral. Aí logo em seguida, a injusta provocação da vítima, ele vai lá e comete o ato. A gente pode usar o exemplo que é bem comum, até, sim, que sempre é bem usado, que é o caso do pai que mata o estuprador da filha, logo em seguida do crime ter acontecido. Ele agiu sob domínio de forte emoção. Também a gente tem um exemplo de eutanásia também, que ele entra aqui no homicídio privilegiado. E tecnicamente, esse crime é uma minorante. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aí mais na frente, no parágrafo 2, a gente vai estar falando sobre homicídio qualificado. O homicídio qualificado é quando ocorre o crime com incentivo financeiro ou por motivo irrelevante, de maneira premeditada, com crueldade ou discriminação racial, religiosa ou social. A premeditação do crime, do homicídio, pode ser um classificador como qualificadora. Por exemplo, a pessoa prega e vai lá e fica planejando que vai envenenar a outra. Ele pode ser julgado por homicídio qualificado. Os fatores que determinam o homicídio, como motivo, meio e quando, é feito para encobrir outro crime. São chamadas de qualificadoras também. Se o homicídio tem 2 qualificadoras, ele é considerado duplamente qualificado. Se tem 3, ele é considerado triplicamente qualificado. Um exemplo que a gente pode estar usando aqui é do caso da Elisa Samúdio, que teve várias qualificadoras, entre elas teve motivo torpe, meio cruel, dificultação de defesa. Esse a gente está encerrando por aqui. E agora a gente vai entrar na questão do feminicídio, que é um crime contra mulheres, que é contra a mulher por razão e condição do sexo feminino. Contra a autoridade ou agente descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função, ou por companheiro ou parente a 3º grau, em razão da condição de ser mulher, tá? Em condição de gênero. E é considerado também o crime quando envolve violência doméstica ou familiar e menosprezo ou discriminação de condição de ser mulher.
Aí a pena para esse crime, ele é um crime qualificado, né? Ele é punido com reclusão que pode variar de 12 a 30 anos. A pena de feminicídio pode ser aumentada de 1/3 até a metade caso tenha sido praticado sob alguma condição de agravante, como durante a gestação ou 3 meses após o parto, né? Contra a pessoa menor de 14 anos, ou maiores de 60, ou com condição de deficiência física ou mental, que seja. Na presença de descendente ou ascendente da vítima. Agora a gente vai entrar no homicídio culposo. O homicídio culposo é a situação em que um sujeito tira a vida do outro sem a intenção. A culpa é inconsequente, né? E o assassinato ocorre por negligência, imprudência ou imperícia. O homicídio ele é culposo. A pena ela varia de 1 ano a 3 anos de detenção. Exemplo, o motorista que dirige de maneira imprudente e causa um acidente com vítimas fatais. Ele não teve intenção de matar alguém, mas seu modo de conduzir causou isso. Aí, no caso, tem o aumento de pena, que tá aqui no 4. O aumento de pena é 1/3, né, se o crime resulta de inabsolvência de regra técnica de profissão, a arte ou ofício, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa de menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Aí logo embaixo, no parágrafo 5º, tem outro também, que é na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se a consequência da infração atingir o próprio agente, de forma tão grave que a sanção da pena se torne desnecessária. A pena ela é aumentada de 1/3 até a metade se o crime foi praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. A gente vai estar falando agora do artigo 122, que ele fala sobre induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou a automutilação. O induzimento ele é a participação moral do agente. O agente ele tenta criar na cabeça da vítima a ideia, plantar isso na cabeça da vítima, né? A instigação já é um fato de instigar. Esse é capaz de estimular uma ideia já existente, sendo diferente do induzimento, né? Em que a instigação pode atuar sobre a vontade da vítima. O auxílio, ele é auxílio material. O auxílio material é você ajudar com corda, que seja arma de fogo. E aqui no código, deixa claro que a pena ela pode variar de 6 meses a 2 anos de reclusão. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssimas, no termo do parágrafo 1 e 2 do artigo 129, a reclusão é de 1 ano a 3 anos. E se do suicídio se consuma ou se da automutilação resulta em morte, é de 2 anos a 6 anos. E tem alguns casos que a pena ela duplica, fica de forma majorada, né? Aí o crime é quando ela é praticado com motivo fútil, egoístico, torpe. Tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência.
ou a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real, ao vivo, né? É aumentada a pena em metade se o agente é líder de computador, de grupo, né? Ou de rede virtual. O crime que se trata no parágrafo 1 deste artigo resulta em lesão gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra razão, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2 do artigo 129 do Código. Aí a gente tem aqui também outro, que está no parágrafo 7, que se o crime se trata do parágrafo 2, que fala que resulta em morte, né? Deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. O agente ele responde pelo artigo 121 deste código, que se resulta em homicídio. Agora a gente vai tratar mais a respeito aqui no artigo 123 sobre o infanticídio, que é matar, quando a mãe mata, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Ele é tratado no artigo 123, mesmo que ela induza a terceira a cometer o ato, ela vai responder por infanticídio. E mesmo que ela mate, vamos supor, na maternidade, ela tá lá e ela mata outra criança por engano. Como ela tá pelo estado puerperal também, ela também responde por infanticídio. Sendo no estado puerperal, ela vai responder por infanticídio logo após o parto ou durante o parto. Aí, logo em seguida, a gente trata no artigo 124, no início dele, o aborto, né? O aborto ele ocorre quando a gravidez ela é interrompida com a consequente destruição do produto da concepção, a eliminação da vida intrauterina. Provocar o aborto em si mesmo ou consentir que outra pessoa lhe provoque, a pena é de 1 ano a 3 anos. Bom dia, meu nome é Rayane Thalita, fiquei responsável pelos artigos 125 ao 128 do Código Penal. O 125 fala assim: provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena reclusão de 3 a 10 anos. Qualquer pessoa que vai lá e realiza o aborto na gestante sem o consentimento dela. E essa falta de consentimento, a gente pode dividir ela em 2 correntes. A primeira corrente é a falta de consentimento real. A gestante ela não manifesta sua vontade, ou então ela pode se manifestar e mesmo assim vão lá e realizam um aborto nela sem o consentimento dela. E a gente pode dividir essa falta de consentimento real em 3 hipóteses. A primeira é a fraude, e no caso é ludibriar a gestante, né? No caso pode ser por exemplo, um médico que vai lá e com pretexto de realizar uma consulta com a gestante, vai lá e pratica o ato do aborto nela. A segunda é a grave ameaça, onde alguém te ameaça se você continuar com a gestação, ou algo do tipo. Por exemplo, um pai que ameaça expulsar a filha de casa, menor de idade, né? Ameaça ela a expulsá-la se ela não abortar a criança que está no seu ventre. E a terceira e última hipótese é a violência real, que ela é caracterizada pelo emprego de força física contra a gestante. Por exemplo, é um sujeito que tem uma amante, a amante engravida, aí ele não querendo aquela criança, ele vai lá e desfere vários socos na barriga da gestante, provocando assim o aborto. E a segunda corrente é a falta de consentimento presumido.
mesmo que haja manifestação de vontade por parte da gestante, no sentido de que ela quer que realize o aborto, sua manifestação de vontade, pelas suas condições pessoais, é considerada nula, que não é considerada para os efeitos do enquadramento jurídico penal, que considera, então, como se o aborto tivesse sido provocado sem o consentimento da gestante. E dentre dessa falta de consentimento presumido, a gente tem algumas hipóteses também. A primeira hipótese é a gestante menor de 14 anos, que ela não tem capacidade para poder escolher se ela quer que seja realizado o aborto. Para isso, ela precisa necessariamente de uma pessoa, que no caso o seu responsável, para que autorize essa realização do aborto. Caso contrário, ela não pode decidir sobre isso. E também tem a gestante ali que, pela sua falta de discernimento ou incapacidade de coordenar suas ideias, ela também não pode escolher se ela quer abortar. Para isso, ela também precisa de um representante legal para que seja feito a realização do aborto, para que autorize a realização do aborto, né? Também tem o artigo 126, que fala ao contrário do artigo 125, né? Que ele fala assim, provocar aborto com o consentimento da gestante. Esse já tem o consentimento dela. E a pena é reclusão de 1 a 4 anos. No caso, é qualquer pessoa que provoca o aborto na gestante, mediante o seu consentimento, né? E ele fala no parágrafo único o seguinte: aplica-se pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, que é tudo aquilo que se enquadra lá no artigo 125 que eu falei anteriormente. É a mesma coisa. Também tem o artigo 127, que já são as formas qualificadas. O artigo 127 fala assim: as penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. No caso, se o aborto ou o método que foi empregado para realizar o aborto resultar em lesão corporal de natureza grave à autora, ou seja, a pena deve ser aumentada em 1/3, e se resultar na morte da gestante, a pena deve ser duplicada. E tanto a lesão corporal como a morte da gestante devem ser consideradas para o aumento da pena na forma desse artigo, né, o 127, apenas ao terceiro que pratica as condutas do artigo 125 e 126 do Código Penal. E configura-se aqui uma hipótese de crime preterdoloso, em que a lesão corporal de natureza grave ou a morte sobrevém a título de culpa. No caso, se a lesão corporal ou a morte eram pretendidas pelo autor, a situação configura já no concurso de crimes, que no caso a gente não vai entrar nessa questão do homicídio, né? A gente vai ficar só por aqui mesmo na questão do aborto. Agora vamos para o próximo artigo, que é o artigo 128. Ele fala assim: não se pune o aborto praticado por médico. No caso, tem o primeiro inciso. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, que é o aborto necessário ou terapêutico, tanto faz. É aquele que se faz porque não existe outro meio de salvar a vida da gestante. Com aquela gestação, ela corre um risco de vida. Aí faz a interrupção da gestação para que ela não possa morrer, né? Então, por isso não se pune esse tipo de aborto. E tem a segunda hipótese também, o segundo inciso, desculpa. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal, que é o aborto sentimental, ético ou humanitário. Que, segundo essa hipótese, né, se alguma mulher sofre um estupro, que é o ato que resultou na sua gravidez, né, ela pode optar por dar continuidade ou não na gestação. E se ela quiser ter esse filho, ela não é obrigada a retirar a criança. Ela pode
seguir com a sua gestação e ter o seu bebezinho. Mas se caso ela queira interromper a gestação, esse procedimento pode ser realizado. Porém, é necessária a comprovação de que aquela gravidez foi resultado de um estudo, por exemplo, um boletim de ocorrência. E o seu consentimento também equivale muito para essa modalidade, né? Mas se ela for incapaz, ela precisa necessariamente do seu representante legal. Ou seja, se ela for incapaz, por exemplo, ela for menor de 14 anos, ela for uma gestante débil mental ou algo do tipo, ela precisa de um representante legal para autorizar a realização do aborto, senão ela não poderá realizá-lo. Bom, espero que todos tenham entendido bem nesses artigos que eu expliquei, e é isso. Meu nome é Pedro Henrique e eu fiquei responsável pelo artigo 129 e 135 do Código Penal. Vou começar pelo artigo 129. Aqui temos a lesão corporal dolosa e suas modalidades, que são ela leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Temos também a lesão corporal culposa, a lesão corporal no ambiente doméstico, desse delito e outras considerações a fazer. Vamos lá. A lesão corporal, seja ela dolosa ou culposa, significa ofensa à integridade física ou à saúde de alguém. A lesão corporal dolosa é aquela que o agente pratica com vontade e ela pode ser classificada de acordo com o resultado que ela provoque. Sendo assim, a lesão corporal pode ser leve, grave, gravíssima ou seguida de morte. Vamos por tópico. Nós temos a lesão corporal leve, prevista no artigo 129 caput do Código Penal, que diz que ofender a integridade física corporal ou a saúde de outrem, a pena aqui é de detenção de 3 meses a 1 ano. O exemplo aqui seria um hematoma ou um arranhão. Agora vamos para a lesão corporal grave. Ela está prevista no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, que diz que se resulta na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente do membro, sentido ou função, ou aceleração do parto, a pena de reclusão de 1 a 5 anos. A observação aqui, vale lembrar que requer 2 laudos, do IML ou do Instituto de Criminalística, dependendo do estado da federação. Um no momento que aconteceu a lesão e outro 30 dias após, para comprovar se realmente houve essa incapacidade por mais de 30 dias. Vamos lá. A lesão de natureza gravíssima, ela está prevista no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Ela diz que quando se resulta em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto. Para essas situações, o tipo penal prevê pena de reclusão de 2 a 8 anos. Observação 1. Vale lembrar que tem que deixar claro que essa perda tem que ser total, porque se for parcial, seria só lesão grave. Lesão corporal de natureza grave. Observação 2. Aqui ela tem um caráter irreversível, ela é incurável diante dos padrões atuais da medicina. Agora vamos para observação 3. Perda de um olho, um ouvido, um pulmão é lesão corporal grave. O dano estético irreversível ou perda de um membro, perda de 2 olhos ou órgãos duplos é lesão corporal gravíssima. Agora vamos para o próximo. A lesão corporal seguida de morte está previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que diz que se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, aqui prevê uma pena de 4 a 12 anos de reclusão. Observação, aqui temos um exemplo de um crime préter-doloso, onde caracteriza quando o agente pratica um resultado danoso mais grave do que o pretendido. Observação, a lei número 13.142 de 2015, no caso do artigo crimes hediondos. Sendo assim, a lesão corporal de natureza gravíssima e a lesão seguida de morte praticada contra agentes ligados à segurança pública passa a ser considerada crimes hediondos. Vamos mais, né? A lesão corporal culposa praticada por negligência, imprudência ou imperícia
que são as modalidades de culpa, que estão previstas no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal, que prevê uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Observação: essas modalidades só pode ser punida quando existir uma previsão expressa, expressa na lei, que é o caso da lesão corporal. Só que essa lesão ela não é graduada em leve, grave ou gravíssima. Então, se o ferimento for leve ou grave, não deixa de ser de menor potencial ofensivo. A lesão corporal culposa, danosa ou culposa ou dolosa, de natureza leve, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima ou representante legal. Agora, salvo nos casos de violência doméstica, que devido ao enunciado sumular 542 do STJ, que diz que se for o caso de violência doméstica contra a mulher, mesmo que a lesão corporal seja leve, a ação penal é pública incondicionada. Já a lesão grave ou gravíssima e seguida de morte também são de ação penal pública incondicionada. Vamos lá. Causa de aumento de pena, artigo 129, parágrafo 7º, no Código Penal. Ele menciona que as causas de aumento de pena do delito de lesão corporal são as mesmas causas que aumentam a pena no homicídio, que são, na forma culposa, o crime se resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências, foge para evitar a prisão em flagrante, a pena é aumentada em 1/3. Agora, na forma dolosa, é aumentada também em 1/3 se praticado contra menor de 14 anos, ou maior de 60 anos, praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. Vamos lá, a substituição da pena em casos de lesão leve. Previsto no parágrafo 5º. Não sendo grave as lesões, o juiz poderá substituir a pena de detenção pela pena de multa. Também, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, que estão previstas no parágrafo. O crime de lesão corporal tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A Lei 10.886 de 2004 inseriu no artigo 129 do Código Penal a situação da violência doméstica, que são os casos do parágrafo 9º e parágrafo 10 do Código Penal, artigo 129. Para tratar situações que envolvam lesão corporal no ambiente doméstico e relações familiares de coabitação, hospitalidade e afeto, então, se a lesão for praticada por aqueles mencionados no parágrafo 9º, a pena passa a ser de detenção de 3 meses a 3 anos. Essa pena foi dada pela redação da Lei nº 10.886 de 2004. Se a lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, mais violência doméstica, a pena será aumentada em 1/3 com base no parágrafo 10. Se a lesão corporal, ainda que leve, for praticada com violência doméstica contra pessoa ou portador de deficiência, aquela pena qualificada vai ter um aumento também com base no parágrafo 11 do artigo 129 do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.340 de 2006. Agora vamos tratar sobre o artigo 135 do Código Penal. Nesse artigo vamos tratar sobre a omissão de socorro. Vamos falar aqui brevemente sobre as causas de aumento de pena e os elementos do tipo. O artigo 135 do Código Penal diz deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. A pena aqui é de detenção de 1 ano a 6 pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Sobre os elementos do tipo, o artigo diz que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada, ou seja, uma criança abandonada com menos de 12 anos, que foi deixada à própria sorte pelos seus pais ou responsáveis. Também temos aqui a criança extraviada, né? A criança extraviada é aquela que se perdeu dos seus responsáveis. Temos também a pessoa inválida, que é aquela que não consegue promover sua própria segurança devido a fatores normais
ou por algum acidente. Vai lembrar que essa condição pode ser temporária ou permanente. Pessoa ferida, ou seja, aquela pessoa que teve sua integridade física ofendida, seja por ação de terceiros, caso fortuito ou força maior, ou até mesmo por sua vontade própria, aquela que tentou tirar a sua própria vida e não conseguiu, se arrependeu, essa está tentando buscar o auxílio, mas não conseguiu. Essa pessoa está desamparada. Aqui também temos o grave e iminente perigo, ou seja, notável ameaça à incolumidade. Deixar de pedir socorro à autoridade pública, onde a pessoa deve pelo menos comunicar à autoridade pública para que possa promover o socorro. Aqui também tem observação. Causa de aumento de pena. Está previsto no parágrafo único do artigo 135 do Código Penal, onde tem as situações majorantes, que diz que a pena é aumentada de metade se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar a morte. Obrigado.